quarto dia de Quaresma de São Miguel Arcanjo, quebrando paradigmas e crenças que já não nos servem mais. Hoje vamos avançar para um novo movimento de jornada. Nos primeiros dias, olhamos para dentro, reconhecemos nossas feridas e começamos a cuidar do nosso emocional. Agora, São Miguel Arcanjo nos convida a ir além. Precisamos questionar aquilo que se aprende desde criança. Repetimos e carregamos sem perceber. Crenças limitantes, palavras mal faladas, coisas que não condiz com aquilo que almeja da sociedade, das experiências do nossos pais, que não são tão assim. Eu não consigo, eu não sou capaz, as coisas. E assim mesmo, não mereço. Chega disso, gente. Vamos começar a ressignificar. Passado, deixa-se no passado. Então, mas será que isso é verdade? Ou apenas uma programação que nunca tivemos coragem de questionar? Hoje, colocamos tudo isso diante de Deus e pedimos a intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, para dar coragem, discernimento e força para romper que limita a nossa evolução. São Miguel Arcanjo corta e secciona das nossas vidas todo paradigma que nos aprisiona, quebra toda a crença limitante que diminui a nossa capacidade de crescer, afasta o medo de mudar, dá-nos coragem para abandonar padrões que já cumpriram o seu propósito. Ensina-nos a distinguir verdadeiramente daquilo que simplesmente aprendemos a repetir, porque ouvimos demais os outros. E às vezes até nós mesmos. Aquela vozinha que fica lá. Porque a evolução espiritual não significa apenas orar mais. Temos que orar, com certeza. Significa também pensar diferente, escolher diferente, agir diferente. E principalmente, deixar de alimentar aquilo que nos mantém pequenos. E hoje, não vamos pedir apenas que Deus mude as circunstâncias. Vamos pedir que Ele transforme a nossa maneira de enxergar. Que São Miguel Arcanjo nos ajude a romper as correntes invisíveis das crenças antigas e abrir espaço para uma consciência mais livre, madura, desperta e alinhada com o propósito que Deus colocou em nossa existência. Vamos à oração. Respire, expire. São Miguel Arcanjo. Hoje entrego a Deus todas as crenças, pensamentos, padrões e paradigmas que já não servem ao meu crescimento. Corta com tua espada de luz toda programação de medo, incapacidade, culpa, escassez,
desmerecimento e conformismo que me impede de avançar. E que eu tenha coragem para questionar o que sempre aceitei como verdade. E que eu tenha sabedoria para reconhecer que preciso permanecer com força para deixar partir tudo aquilo que precisa morrer em mim. Liberta minha mente, fortalece meu espírito, expande minha consciência e renova as minhas escolhas. E que eu não seja prisioneiro do passado, e que eu possa honrar a minha história sem permanecer preso nela. São Miguel Arcanjo, guerreiro de luz, caminha comigo nesta transformação, caminha com todos nós nesta transformação. Onde houver medo, coloque coragem. Aonde houver dúvida, coloque discernimento. Aonde houver limitação, abra os meus caminhos. E aonde houver escuridão, acenda a luz do discernimento. Eu decreto, eu digo o vosso nome, o meu nome é Luciana, eu decreto, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, que antigas crenças não terão mais autoridade sobre o meu futuro. Eu me permito mudar, eu me permito crescer, eu me permito recomeçar. Eu me permito viver uma nova realidade. São Miguel, permita o meu recomeço. São Miguel, permita que eu viva uma nova realidade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. E São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as ciladas do inimigo. Amém, amém e amém. E vamos continuar decretando. Eu libero tudo aquilo que me limita. Eu rompo com os padrões que não representam mais quem estou me tornando. Minha mente se abre, minha consciência se expande, meu espírito se fortalece. Eu não sou aquilo que disseram que eu deveria ser. Eu sou uma criação de Deus em constante transformação. E hoje eu escolho evoluir, agir e caminhar em direção a uma nova verdade essencial. São Miguel Arcanjo, vá à minha frente e abra os caminhos. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Quem como Deus? Ninguém como Deus. São Miguel. Vamos agora às nossas 108 frases poderosas, magnéticas, para acabar de vez com as crenças limitantes. Salve, compartilhe com alguém que precisa, salva para ouvir depois. Anota no seu diário de evolução espiritual. Vamos quebrar crenças limitantes, paradigmas e tudo aquilo que já não serve mais à nossa evolução. Bom dia a todos, gratidão por estarem aqui comigo nesta live poderosa de devoção e fé à Quaresma de São Miguel Arcanjo. Com certeza não vamos sair desta jornada de 40 dias em oração iguais a como começamos dia 15 agora. Ela começou dia 15 de agosto e vai até dia 29 de setembro, o Dia dos Arcanjos. Rezando, orando e decretando. Eu tô no ar livre, tá passando aqui um helicóptero, tá? Então eu não tenho como controlar barulho, nem meu cabelo, porque eu tô no vento, certo? Eu tô aqui no ar livre, no térreo do meu prédio, no lugar que eu mais gosto de ficar, na frente da goiabeira, tá? Debaixo do guarda-sol,
escutando os pássaros cantar, porque não é só helicóptero que passa, tem os pássaros. Se vocês forem assim apurar, né, a audição aí, vocês vão ouvir os pássaros cantando, tá? E não tem inspiração maior do que estar em meio à natureza. Uma área urbana, mas com a graça de Deus, como se fosse uma chácara. Uma delícia. Uma delícia. Eu honro todo dia. Obrigado, meu Deus, por eu estar aqui. Obrigado, meu Deus, por eu estar aqui. E obrigado, meu Deus, por eu estar aqui. Certo? Eu adoro a natureza. Por mim, eu viveria uma vida bucólica. Certo? Mas só que eu tenho família, né? E nem todo mundo concorda em fazer uma transição para o campo. Mas isso tudo aos poucos, né? Que nem dizia Jack Stripador, em partes. Não que ele tenha alguma coisa que a gente possa ter como referência. Mas eu acho engraçado ele falar em partes, tá? Então, em partes. Em partes a gente vai fazer a transição. Logo eu terei uma novidade. Eu tenho novidade para contar. Mas é que eu não posso contar ainda, assim, não está tão madura a ideia. Mas logo haverá sinais da minha vida bucólica e do meu jeito sertanejo de ser. Eu não vivo só de rock nem de oração. Eu também sou um lado sertanejo, tá? Brincadeiras à parte. Vamos lá. Vamos lá. Começar a quebrar os paradigmas. A eliminar as crenças limitantes da nossa existência. Comecemos. 108 frases maravilhosas. Curte, comenta, compartilha, guarda, salva para fazer na hora do seu sossego, sozinho, você e Deus. E eu falando, né? E eu falando, com inspiração do alto. Vamos lá. Eu não sou prisioneiro daquilo que um dia aprendi. Toda crença que diminuiu a minha luz perde força a partir de hoje. Eu questiono aquilo que antes aceitava sem pensar. O meu passado explica a minha história, mas não determina o meu destino. Eu libero a necessidade de continuar sendo quem já não sou mais. São Miguel, corta e secciona, corta e secciona, corta e secciona de mim toda a programação de medo. Eu não nasci para viver limitado pelo pensamento dos outros. Aquilo que me disseram sobre mim não define quem eu sou. Eu desenvolvo uma forma capaz de eliminar pensamentos que não vêm de mim. Aquilo que me disseram sobre mim não define quem eu sou. Eu libero a necessidade de continuar sendo quem já não sou mais. Ó São Miguel, corta esse paradigma, essa programação, essa tentação que é o medo. Eu não nasci para viver limitado. Aquilo que me disseram sobre mim não define quem eu sou. Eu devolvo ao passado as crenças que não pertencem ao meu presente e que vão me ajudar no futuro. Minha consciência desperta para novas possibilidades, infinitas possibilidades de sucesso. Eu posso mudar sem trair a minha história. Eu posso crescer sem pedir permissão a ninguém. Eu posso recomeçar quantas vezes forem necessárias. O medo não decide mais por mim. Eu não confundo prudência com medo de viver. Eu não transformo uma experiência ruim em uma sentença para toda a vida. Se ela veio e aconteceu, basta, era o degrau da tua evolução. Entenda.
e não persista. Minha mente não é uma prisão, é um território que posso transformar dia a dia. Eu retiro o poder de tudo aquilo que me paralisa. Eu não alimento pensamentos que trabalham contra a minha própria evolução. Hoje, eu escolho pensamentos que me fortalecem. Eu libero, corto e secciono o não consigo. Eu libero, eu corto, eu secciono o não sou capaz. Eu libero, eu corto, eu secciono o não é para mim. Quem nunca ouviu isso, não é verdade? Libera agora, gente. Manda pro universo tudo isso. Eu libero, eu corto, eu secciono. Já é tarde demais. Nunca é tarde. Eu libero, eu corto, eu secciono. Sempre foi assim. Mas foi assim, mas pode mudar. Não é verdade? Mude. Eu libero, eu corto, eu secciono o não merecimento. Ah, eu não mereço. Ah, eu mereço sim. Tudo que é bom, tudo que é saudável, tudo que faz eu caminhar no bem, tudo aquilo que é próspero, abundante, bonito, belo, é para mim sim. Repita isso no espelho. Eu sou merecedora de coisas boas. O universo me surpreenda com infinitas possibilidades de bons negócios, de sucesso, de harmonia, de boa saúde, de paz, de amor, de bons relacionamentos. Fale consigo mesmo, fale com Deus. Ele te ouve, sem te questionar. Eu libero, corto e secciono o não merecimento. Eu libero, eu corto, eu secciono o eu não tenho sorte. Ah, eu tenho muita sorte. Nasci de pais maravilhosos. Conheci meus avós, tive convívio com os meus avós por muitos anos. Viveram comigo. Me ajudaram, tive ajuda. É claro que eu tenho sorte. Consegui estudar meus filhos, consegui dar um avanço para eles. Claro que eu tenho sorte. Eu consegui estudar. Eu estou aqui falando com vocês. Eu tenho saúde, tenho dicção, tenho raciocínio lógico, tenho, como fala, a espiritualidade em dia. Graças a Deus. É óbvio que eu tenho sorte. Moro bem, me visto bem, como bem. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo pão de cada dia, pela moradia, por tudo o que é ofertado a mim e a minha família, aos meus filhos, ao meu marido, à minha mãe, que hoje caminha comigo. Hoje sempre, né, ela caminhou comigo, mas antes ela tinha meu pai, agora não. Agora ela só tem eu, porque eu sou filha única, certo? Então, obrigado, Senhor, por viver com ela, por eu me dar bem com meu sogro, com a minha sogra, por eu ter uma família unida. Obrigado, Senhor. É isso que vocês têm que agradecer, gente, pelo pequeno cotidiano, por aquilo, como fala, que a gente, como é que fala, consegue. A gente tem que agradecer. E eu agradeço da hora que eu levanto à hora que eu vou dormir. O prato que eu como. Lembra que eu sou vegetariana, certo? O prato que eu como, as coisas que eu faço, eu agradeço tudo isso. A possibilidade da minha mãe estar bem, lúcida, cozinhando, fazendo coisa, vivendo comigo, certo? O meu marido aceitando, porque ele aceita numa boa, sempre aceitou meus pais, meu avô, sempre aceitou numa boa, sempre viveram em harmonia. Quer coisa melhor? O que eu tenho para ficar aqui procrastinando? Nada. Eu só tenho a agradecer.
Então eu sou uma pessoa de sorte, eu me considero uma pessoa totalmente de sorte. As coisas não são fáceis? Óbvio que não. Tem os tropeços? É claro que tem. É claro que tem. Eu sou humana, vivo na terra, não tenho asa ainda. Então, né? A gente leva uns baques de vez em quando? É claro que leva. Mas o que me segura? A fé, gente. A fé, a gratidão. Agradecida por o que acontece na vida. Eu sou agradecida de verdade, de coração. Até pelas lições. Até pelos tropeços. E às vezes são livramentos. Eu agradeço. Porque me faz crescer. Me faz crescer. Então, daqui para frente, agradeço. Eu vou ter que tomar água, porque eu já estou falando que nem uma arara. Arara não fala, papagaio. Que nem um papagaio. Pelo amor de Deus, como eu falo, não? Mas vamos lá, precisa falar. E espero em Deus que tenham pessoas que ouçam, que vão ouvir, vão entender e vão colocar em prática nas vossas vidas. Tudo isso que eu venho trazer aqui, eu trago de coração. Por quê? Porque quanto mais pessoas felizes, menos encheção de saco de todo lado. Porque pessoa feliz, pessoa realizada, ela não te inveja, ela, como é que fala? Ela vai ter mais, sabedoria, mais conhecimento, autoconhecimento, amor próprio, autocuidado. E aí ela vai deixar de cuidar da sua vida e vai cuidar da dela. Então eu adoro compartilhar coisas que elevem o seu grau de entendimento. Para quê? Para que existam pessoas realizadas nessa terra. Para que as pessoas enxerguem nas suas próprias vidas que não é tão ruim assim. Certo? Tem coisas boas. Então comece agradecendo por aquelas pequenas coisinhas. Porque nem tudo é só coisa esquisita que acontece. Tem as coisas boas. Então você vai lá na coisa boa e agradeça hoje. Certo? Vai lá na coisa boa e agradece. Seja o que for. O teu arroz e feijão. Certo? Vai lá e agradece. Agradece. É isso. Às vezes a gente precisa de um chacoalhão para entender, para ver, para enxergar, não é? E parar de procrastinar. Procrastinar. Vamos liberar e libertar tudo isso. Que caia por terra tudo isso. Vamos continuar. Eu liberto e secciono o preciso aceitar tudo. Eu libero e liberto o que não posso mudar. Pode e deve mudar. Pode e deve mudar. Porque quem não muda vive na estagnação. Certo? Quem não muda, quem não busca conhecimento, quem fala, né? Que nem Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, não é verdade? Então não dá, né? Não dá para ser assim. A gente tem que evoluir. Nós viemos neste planeta, não foi a passeio. Não foi para sair para o shopping e comprar coisa. Não que isso não seja uma delícia. Mas não foi para isso que você veio aqui. Você veio aqui com um propósito. Descubra o seu. Seja lá qual for. Descubra. Vai atrás. Se cuide. Se valorize. Não com orgulho. Com honra, que tem a diferença, certo? Tem a diferença. Então é isso, vamos a continuar libertando a nossa vida. Eu liberto e secciono o não posso mudar. Eu não sou obrigada a repetir padrões familiares. Quebra aqui, gente. Porque seu pai fez porque fez. Ele fez o que ele sabia.
Ele não é que é uma pessoa horrível porque te abandonou, porque bebia, porque batia. Ele fez aquilo que ele sabia. Era aquilo que ele tinha. Ninguém consegue dar alguma coisa a alguém que não tenha dentro de si. E pensando por essa questão, por essa visão, perdoe os erros alheios. Por mais que isso tenha te machucado, te traumatizado e te levado para terapia. Comece a olhar diferente para as coisas. Você não é vítima. E se você passou o que passou, seja lá o que for, doença, sacrifício, trauma, seja lá o que for. É difícil falar isso? É difícil entender o que eu vou falar? Totalmente. Mas comece a enxergar dessa maneira. Você vai ter menos problema na vida. Você ressoa onda e sentimento. Você vem para esse planeta para passar as suas provas para a evolução do seu ser espiritual. Então, se você veio nesta família, passa o que passa, num relacionamento, você ressoou nessa maneira. Isso pode ser quebrado. Eles têm que ser entendido e quebrado. Entendido, quebrado, ressignificado. Quem é que tem que fazer isso? Quem tem que buscar ajuda? Somos nós. Somos nós que temos que buscar ajuda profissional quando é necessário, espiritual quando for necessário. Quem pode te libertar? Você. Você. Quem é responsável, 100% responsável por tudo aquilo que lhe acontece? Você. Não é castigo de Deus. A doença não é castigo de Deus. Convivi 9 anos e meio com o meu pai acamado, acometido de câncer de bexiga, ostomizado de bexiga. Não foi fácil. E ainda vou naquele hospital. Eu já contei isso para vocês aqui. Toda vez eu pergunto, por que eu estou aqui? No Hospital do Câncer, o ICESP, na Doutora Arnaldo, aqui em São Paulo. Aquilo não é para amador, gente. Não é. Não é. Você vê coisa que você agradece todo dia. Você agradece sua saúde, você agradece tudo. Tudo. E eu continuo lá, acompanhando a minha mãe agora. Meu pai ficou 9 anos e meio. E minha mãe já está há 6. Minha mãe tem câncer de pele. E vamos indo, e vamos caminhando, e vamos, como é que fala, respirando fundo, para não pirar. Porque aquele lugar, se você não está preparado, aquilo é um baque. É um baque para qualquer um, inclusive para o doente. Inclusive para o doente. A minha mãe tem pressão alta de jaleco branco, não sei se vocês já ouviram falar disso. Quando ela vai para lá, a pressão dela vai a 20. E o que é isso? Quando meu pai tinha que fazer exame de sangue, não saiu sangue, gente. Não é que ele tinha medo, ficou medo. Não, foi o sofrimento. Aquela coisa do tratamento, aquele absurdo que é um tratamento agressivo de câncer. E ele não precisou fazer quimioterapia nem rádio. Tá? Ele fez tratamentos. Vários tratamentos, né? Mas não precisou fazer isso. Mas foi difícil, não foi fácil. Não foi fácil. E não morreu de câncer, hein? Não morreu de câncer. Ele tinha outras comorbidades e morreu de outra coisa. Então, é isso que eu falo para vocês. Vamos agradecer até o ar que a gente respira. O levantar de manhã, o ir dormir da noite. Isso é cansativo? Não, não é cansativo. Crie de hábito.
O hábito faz o monge, lembra disso? Não fui eu que falei isso não, tá? É uma citação. Então é isso aí. Vamos aqui entender, porque é o primeiro passo para a cura, é o entendimento. Entender que precisamos buscar conhecimento para nos curarmos. Isso é fato. Quer você queira entender ou não, tá? Isso é um fato. Tá? Se você acredita ou não acredita, isso não independe de você isso existir, tá? Então é assim, a gente tem que entender as coisas. Interpretação, entender. Certo? Entender que os padrões familiares não têm que voltar. Eles têm que ser quebrados. O de escassez, o de doença, o de bebida, o de vício, o de, de agressão, o de tudo. O de tudo. Quem tem que buscar? Quem é que tem que buscar a cura? Você. Como eu busco a minha. Eu rezo toda segunda-feira. Eu lembro dos ancestrais todos. Vocês não me veem? Eu filmo aqui para ir na igreja. Ou não pode acender vela para morto dentro de casa. Pelo amor de Deus. É na igreja. Encontra uma igreja que tenha o velário. Vai lá e acende para as 13 almas santas, benditas e entendidas. E para os teus ancestrais. Vai começando a lembrar e acendendo vela, lembrar e acendendo vela. Lembra da sua linhagem inteira. Eu lembro da minha, do meu esposo, da minha, do lado do meu pai e da minha mãe. Do meu esposo, do lado do pai dele e da mãe dele. Por quê? Porque isso faz com que os nossos ancestrais descansem. Eles, fiquem apaziguados no lugar que eles estão, dependendo do seu grau de evolução. Eu entendo dessa maneira e é assim que eu passo, tá? Quando eu vou no centro, toda semana eu vou no centro, eu já falei para vocês, eu vou numa casa metafísica, onde a gente passa por várias salas de passes magnéticos, né? Porque agora tá diferente o passe. Não é uma religião em si, não é umbanda, não é candomblé, não é kardecista. É tudo junto. É tudo junto e faz aquela casa metafísica funcionar tão bem. Certo? Então, eu, meu filho mais velho, a minha nora, nós temos o hábito de toda semana ir buscar a cura. E lá tem uma caixinha aonde você escreve o nome dos falecidos. E eu escrevo de todos, porque eles põem em oração, para que eles fiquem, orados e abençoados, e que eles nos libertem também do vínculo, do fio que nos ligam, nós e eles. Isso é muito bom. Cria de hábito, gente. Você vai ver que os encostos vai bem para longe. Porque a gente tem que descarregar também. Certo? Não é só, tô rezando, Não, a gente tem que descarregar também. Eu sou humana. Eu também preciso do meu acompanhamento espiritual. Certo? Então é isso que eu trago para vocês. É hábito, é criar hábito, não criar capivara que dá trabalho e dá problema, lembra do moço. Não, e nem expectativa, hein, gente? Não cria expectativa com nada e com ninguém. Faça você por você. A espiritualidade é tua, o caminho é teu. A gente reza pela família? É claro que eu rezo pelos meus filhos o dia inteiro. Eu rezo pelo meu esposo, pela minha mãe, pelo meu sogro, pela minha sogra, pelos meus parentes. Mas, vamos dizer o que é verdade. Cada um tem que cuidar da sua espiritualidade. Então, vamos lá, continuando. Vamos liberar tudo isso. Honrar a família. Sim. Sem repetir as suas limitações. Eu não preciso ser limitada porque meu pai pensava de uma maneira. Certo?
Eu posso amar pessoas sem carregar as suas crenças. Eu posso respeitar a minha origem e escolher um novo caminho. E tá tudo bem, tá tudo bom. O que funcionou ontem não serve para a minha vida hoje. E também tá tudo bem. E os antepassados, eles enxergavam com um véu de limitação diferente do nosso. Nós estamos numa outra geração, num outro tempo. Então, o que era bom para eles lá atrás, pode não servir para nós. Então, para que repetir? Não é verdade? Repita só as coisas boas. Só as coisas boas. Se quiser repetir. Se não, faça do teu jeito. E vamos continuar. Eu permito sair do automático. Eu me permito enxergar além do que conheço. Toda mudança começa quando eu questiono uma velha certeza. Parta da dúvida, gente. Siddhartha Gautama, o Buda, parta da dúvida, a mãe de toda certeza. Eu não aceito mais limitações como identidade. Eu não sou incapacidade. Eu sou possibilidade, infinitas possibilidades. Eu não sou fracasso. Eu sou experiência e aprendizado. Eu não sou rejeição. Eu sou alguém que continua caminhando. Eu não sou meus erros. Eu não sou as minhas perdas. Eu não sou os meus medos. Eu não sou a minha insegurança. Eu sou maior do que qualquer rótulo que colocaram em mim. Minha história não termina naquilo que eu fui ou que me feriu. Eu transformo cicatrizes em consciência. Eu transformo obstáculos em aprendizado. Eu transformo medo em movimento. Eu transformo dúvida em investigação. Eu transformo queda em experiência. Eu transformo consciência em ação. Eu não espero sentir coragem para começar. Eu começo e construo a coragem no caminho. É assim que tem que ser. Eu paro de negociar com aquilo que me mantém pequeno. Eu escolho expansão onde antes escolhia conformismo. Ó São Miguel Arcanjo, fortalece a minha coragem para romper velhos padrões, hoje e sempre. E que tua espada simbólica corte toda a corrente que aprisiona a nossa consciência. Corte o medo de fracassar, corte o medo de ser julgado, o medo de recomeçar, o medo de ocupar o meu espaço nesta terra, o medo de prosperar, o medo de ser feliz. Corta o medo de mudar. Corta o medo de descobrir a minha própria força. Eu não diminuirei a minha luz para caber na expectativa de ninguém. Eu não preciso ser compreendida por todos para seguir o meu caminho. Eu não preciso de aprovação de ninguém para acreditar em mim mesma. Eu escolho minha consciência acima da opinião alheia. Eu abandono a necessidade de provar o meu valor. Meu valor não depende do reconhecimento de ninguém. Eu recomeço todos os dias a partir de hoje. Eu mereço construir uma vida coerente com aquilo que acredito. Eu me autorizo crescer. Eu me autorizo prosperar. Eu me autorizo a aprender. Eu me autorizo a mudar de opinião. Eu me autorizo a dizer não quando eu não quiser uma coisa. Eu autorizo a estabelecer limites. Eu não preciso carregar culpas que não são minhas.
Eu não preciso pagar eternamente por erros do passado. Perdoe-se. Perdoe e perdoe-se. Eu libero a identidade construída sobre a dor. Eu escolho construir uma identidade baseada em consciência. Meu futuro não precisa repetir meu passado. Minha próxima decisão pode mudar completamente a minha direção. É o que eu estou falando aqui. Lembra que eu vou ter novidade e haverá sinais da minha transição urbana, que já é meio na natureza, para a transição bucólica. Haverá sinais, hein, gente, do que eu estou falando. E não vai demorar muito, tá? E eu vou trazer passo a passo de tudo aquilo que eu vejo na mudança, como eu estou me sentindo, como minha família está se sentindo, os prós, os contras, tudo vou trazer aqui para vocês, porque a minha informação, o que eu estou passando, pode ser a necessidade de entendimento de alguém. Então, eu compartilho. Assim como eu também vou trazer a novidade aqui. Antigamente eu fazia o preparo, eu filmava o preparo dos meus pratos e eu trazia minha dieta, ou que minha mãe fazia, porque ela já está com idade, ela cozinha muito bem, e eu tinha resolvido filmar tudo aquilo que ela faz de gostoso, tá? Como se fosse um diário culinário, é arte terapia culinária que eu chamo. Mas também pode acrescentar na vida de alguém. Porque quando eu trago uma coisa, eu não trago de achismo. Hoje eu achei que eu vou fazer isso. Não tem achismo, tá? Eu provo em mim as coisas e baseada em fatos reais, ciência, tá? Então, eu vou trazer aqui uma coisa que eu estou vivendo no meu cotidiano, que é o contraste de receitas culinárias e eu tendo que fazer pratos dos quais eu não como. Eu sou vegetariana e o meu marido está adquiriu o hábito do regime, além de fazer o regime intermitente por horas a fio, ele também faz a dieta cetogênica. Ele não está totalmente só comendo carne, mas ele já aderiu a esse processo. Então, para mim, que sou vegetariana, ficar cozinhando vísceras, fígado, moela, eu falo que é comida do Indiana Jones naquele prato onde ele oferece o miolo do macaco, não sei se vocês lembram. Mas é por aí, tá? É por aí e cada um sabe de si. Eu não comeria carne, nem por dieta, entendeu? Eu faço minha suplementação vitamínica, não tomo leite de vaca, vocês sabem disso, eu tomo leite de soja, eu tenho toda uma restrição alimentar. Vivo muito bem com isso, eu sei que é pro meu bem que eu estou fazendo tudo isso, só que tem pessoas que não aceitam. A minha mãe é uma, que é das antigas e não aceita dieta. Para ela tem que ser arroz, feijão e comida, certo? Agora, ela não acha que a gente faz a comida. Mas cada um pensa de uma maneira. Se ela quiser, ela come o que ela quer, certo? Ela come o que ela quer. E o meu marido está fazendo essa dieta. Cada um sabe de si. E eu preparo. Então, eu vou trazer aqui o contraste, porque eu gosto de contrastes. Não é bem uma comparação, porque não tem comparação nisso. Ele é carnívoro e eu sou vegetariana, não é? Então, é isso, gente. É isso. Isso não vai interferir na nossa relação de 34 anos, mas, certo, é uma coisa diferente. E eu quero trazer aqui o que está melhorando na vida dele. Realmente melhorou, gente. Ele estava com 93 quilos e a pressão dele
não estava regularmente baixa. E nós não gostamos de tomar remédio. Então, o que ele quer com tudo isso? Ele quer regular a pressão e não precisar tomar mais o remédio de pressão, certo? Tá indo. Emagrecer, ele emagreceu. Ele estava com 93 quilos, acho que há 1 mês e meio, 2 meses atrás, quando ele começou com essa doideira. E agora ele está com 82,5. E a pressão controlada. A pressão controlada, tá? Então, é isso que a gente tem que trazer. O que é bom tem que ser compartilhado. O que é bom, o que fez bem. Mas tem uma coisa. Vão pesquisar. Antes de sair fazendo qualquer coisa, seja lá quem for que fala, até o médico. Porque quando eu tenho algum problema, eu escuto meia dúzia de pessoas para me chegar num consenso. Tá? Faça mesmo. Pesquise, principalmente quando quer se referir à nossa saúde. O nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde. É o tempo e a saúde. Sem ela, certo? Aí nós vamos ver o que é problema, né? Que a gente, graças a Deus, não sabe. Certo? Porque se você tem problema financeiro, problema de relacionamento, tenha um problema de saúde. Para tu ver aonde vai todos esses outros problemas. O espaço. Para não falar um palavrão bem grandão. Certo? É isso aí. Então a gente tem que criar hábitos saudáveis. A minha vida eu prezo muito. O meu bem-estar eu prezo demais. Eu não faço nada que possa me prejudicar. Então, meu marido também pensa dessa maneira, certo? A gente gosta de coisas naturais, sempre levando bom senso. Acompanhamento médico primordial. Mas pesquise também. Pesquise. Vão atrás. Nesta internet tem os cientistas da internet, mas tem muita gente que fala bem, muitos médicos que são ímpar naquilo que passa. Pessoas que eu sigo, que são meus médicos particulares, você entendeu? Eu sigo isso daí, meu marido também. Então, vamos lá. Caminhando, escolhendo, agir, onde antes a gente só reclama. Vamos parar de procrastinar, agradecer, escolha com responsabilidade, onde antes a gente procura culpado. Certo? Vamos ter responsabilidade por tudo aquilo que nos acontece. Se lhe aconteceu alguma coisa, é porque você estava ressoando, estava na mesma frequência daquele miserê que lhe aconteceu. Quer você acredite ou não, e seja lá o que for, às vezes acontecem catástrofes na vida da gente. Vai lá atrás, vai indo retrospectivamente e perceba, tenha a hombridade de assumir a sua responsabilidade. Vá há dias atrás, meses atrás, e veja o que você está vibrando, verbalizando. Aí você vê que a conta chegou pequena, tá? É isso, gente. Vamos escolher com consciência o que antes era automático. Escolha a presença onde antes era medo. Escolha movimento onde antes havia paralisação. Escolha a fé e acompanha a mudança de atitude. Eu não espero que o mundo mude para começar a mudar por dentro. A transformação começa naquilo que penso
acredito e faço. Eu rompo hoje a versão de mim que desistia antes de tentar. Eu não alimento mais a narrativa que me mantém impotente. Eu retiro energias das velhas crenças e devolvo energia aos meus propósitos. Energia positiva. Não ser um falso positivo, só ficar falando coisas que, né? Não tô falando isso. Eu tô falando para mudar de atitude, mudar de pensamento, buscar conhecimento e entender, principalmente entender aquilo que lhe aconteceu, aquilo que lhe acomete, o porquê você age dessa maneira. Quebra isso, muda a tua visão sobre isso, porque na hora que você entender o que lhe acontece, é meio caminho para cura, tá? Seja ela qual for, seja qualquer tipo de cura, vamos indo. Então vamos tirar as velhas energias, as velhas crenças e começar com o nosso propósito novo, que é caminhar adiante. Meu espírito encontra... Ai, meu Deus, que tem um bicho em mim. Ai, Jesus. Eu não gosto de bicho. Eu tenho medo de bicho. Não é que eu não gosto do bicho. Eu tenho medo do bicho. Então, gente, vamos entender que o espírito encontra força para atravessar toda essa mudança. Deus não chamou todos nós aqui na Terra para acorrentar ao medo. Eu caminho na minha fé, no meu discernimento, na coragem. Eu caminho com fé, discernimento e coragem. Eu caminho com fé, discernimento e coragem. De hoje ao infinito e além. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. E São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Esteja à minha frente nas batalhas que preciso vencer dentro de mim. E hoje eu não apenas penso diferente, eu começo a agir diferente. Eu rompo com toda a crença limitante e desperto para aquilo que me fortalece e avanço para a graça de Deus, para a vida que minha consciência está pronta para construir. Eu renuncio às crenças que me diminuíram. Eu libero os paradigmas que me aprisionaram. E eu escolho a consciência, a coragem e a fé em ação. O passado não governa mais a minha vida, as minhas escolhas. E São Miguel Arcanjo nos protege com o seu caudal de luz azul cobalto, com sua espada de luz azul. Corta e secciona tudo aquilo que não é para o nosso caminho. Rompe agora, transforma e faz com que a gente avance. Amém, amém e amém. Hoje encerramos esse 4º dia de entrega profunda a Deus, com tudo aquilo que já não nos servem mais. E que São Miguel Arcanjo, com todas a corte celestial, venha nos cobrir de bênçãos, tirando as amarras do passado, as crenças antigas, e nos dê coragem para pensar, escolher e agir de outra maneira. Gratidão a todos vocês que estão aqui comigo. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu vou sair desta live, vou colocar na rede vizinha dos filmes e vou cortar em clipes esta live inteira e colocar no meu canal aqui. Beijo na alma de todos vocês, que São Miguel Arcanjo nos proteja, nos guarde, nos ilumina e leva todos os nossos pedidos a Deus Pai Todo-Poderoso que está no céu. Gratidão, gratidão, gratidão. 4º dia feito. Assim é e assim será. Beijo na alma de todos vocês. Hoje eu falei, hein?
Eu não tô conseguindo desligar a live. Eita, nós, que cada dia é uma coisa.